Olá! Confira agora os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Marçal Filho destaca a importância da prevenção a acidentes de trabalho. Tem uma importância muito grande esse mês que chama a atenção para a questão dos acidentes de trabalho. E nós tivemos há poucos dias um caso lá em Dourados, que eu inclusive fiz menção aqui, da morte de Rosivaldo Pereira, que foi fazer uma vistoria numa máquina nova que havia chegado numa indústria chamada Inflex, lá em Dourados, e segundo as informações, ele não teria avisado aos seus companheiros que faria manutenção, e ele entrou dentro dessa máquina e acabou sendo prensado, porque a máquina foi ligada com ele lá dentro. Então, são casos chocantes de pessoas que perdem a vida ou perdem membros do seu corpo por conta de acidentes de trabalho. E esse mês é exatamente para isso, para que despertemos para essa situação, para que as empresas tomem cada vez mais consciência da necessidade de se prevenir em relação a isso. Temos que lembrar aqui que o acidente de trabalho não é só esse, por exemplo, que eu citei agora há pouco, mas são daquelas doenças adquiridas no trabalho. A pessoa que trabalha num setor que há muita repetição, que ele acaba adquirindo alguma doença, alguma enfermidade, também entra nessa questão. Os professores, os educadores e educadoras que estão na sala de aula num estresse muito alto e acabam adquirindo enfermidades, principalmente psicológicas, também trata-se da mesma questão que culmina numa indenização por acidente de trabalho. Nós temos aqui a origem desse Abril Verde, que foi instituído pela Lei Estadual 5.196, no ano passado, que também oficializou o dia 28 de abril como Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças de Trabalho. A data foi escolhida em razão de um acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969. Mato Grosso do Sul registrou 8.331 acidentes de trabalho e 32 mortes só no ano passado. Em 2017, foram 8.091 casos, com 38 mortes, uma queda de 16% em acidentes fatais. As profissões com maior número de notificações são alimentador de linha de produção, coletor de lixo domiciliar, técnico de enfermagem, trabalhador rural e motorista de caminhão. Nos últimos 5 anos, Mato Grosso do Sul teve aproximadamente 15 mil acidentes de trabalho, com quase 250 mortes. Campo Grande, aqui a nossa capital, é responsável por 41% do total de acidentes no Mato Grosso do Sul, com 3.405 casos registrados no ano passado, quase 10% a mais em relação a 2017. Dourados aparece em segundo lugar com 794 notificações. Dourados apresentou um aumento de 18%, o que acontece principalmente no setor de frigoríficos. Três Lagoas é o terceiro no ranking de acidente de trabalho, com 580 casos, o que representa uma queda de 15% se comparado ao ano de 2017. As profissões com mais vítimas, maior número de notificações, são alimentador de linha de produção, coletor de lixo domiciliar, técnico de enfermagem, trabalhador rural e motorista de caminhão. Ao lado dessa conceituação de acidente de trabalho típico, por expressa determinação legal, as doenças profissionais ou ocupacionais equiparam-se a acidentes de trabalho, os inclusos no artigo 20 da Lei número 8.213/91. Doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada por exercício de trabalho
peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Doença de trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação que eu já mencionei. A cada ano, cresce a notificação de acidentes típicos envolvendo os professores, os educadores que eu me referi agora há pouco. Em 2017, foram 23 acidentes notificados e em 2018, ano passado, esse número quase triplicou, com 64 acidentes notificados. Isso sem falar dos adoecimentos mentais que existem, mas que não aparecem nos dados oficiais por conta de subnotificação. Bom, em relação ao que se deve fazer para evitar isso em relação às políticas públicas, colaborar na implementação de políticas públicas de defesa do meio ambiente, da segurança e da saúde no trabalho e de assistência social às vítimas de acidentes de trabalho. Educação para se prevenir isso, desenvolvimento de ações educativas, pedagógicas e de capacitação profissional em todos os níveis de ensino, diretamente a estudantes, trabalhadores e empresários. Estudos e pesquisas devem ser feitas com a promoção de estudos e pesquisas sobre causas e consequências dos acidentes de trabalho no Brasil e temas conexos, a fim de auxiliar no diagnóstico e no desenvolvimento de ações de prevenção e de redução dos custos sociais, previdenciários, trabalhistas e econômicas decorrentes. Sobre a prevenção, as questões de acidentes de trabalho, as doenças psicossomáticas, e nós sabemos que existem, né, na nossa sociedade algumas profissões que elas são extremamente estressantes. Aqui a questão do policial que vive em conflito, né, em situação de conflito na rua com aqueles que transgridem a legislação, a questão do professor em sala de aula e tantas outras modalidades que a gente sabe que há um índice grande de servidores. O educador, por exemplo, a última estatística que eu acompanhei aproximava quase que 30% do corpo docente tinha um tipo de uma patologia, quando não do ponto de vista psíquico, mas a famosa LER, né? Lesão de efeito repetitivo, a questão da voz, até porque hoje nós estamos vivendo um momento assim muito difícil. A desestruturação da família permite o garoto cada vez mais precoce não entender princípios, questões de boas maneiras, de respeito, de quando um fala, o outro tem que ouvir, e isso acaba acarretando cada vez mais o uso da voz, e sabemos que há um índice grande. Eu tenho familiares que perderam praticamente a voz em detrimento da atividade. O outro assunto que Vossa Excelência traz aqui é a questão do agrotóxico. E aí cai sempre em uma palavrinha que reiteradas vezes temos utilizado essa tribuna para falar: prevenção. A falta da prevenção, deputado Marçal Filho, não é só essa questão desses dois temas que Vossa Excelência aborda. Se nós fizermos uma pesquisa em todas as áreas da nossa vida, da nossa sociedade, a gente vai ver que a gente gasta mais, a gente sofre mais e paga um preço altíssimo por não colocar em prática a importância dessa palavra prevenção. E Vossa Excelência tocou no assunto realmente importante, que é a prevenção. A prevenção em relação a tudo, né? Se for investido mais em saneamento básico, menos pessoas teremos nos postos de saúde, nas unidades de saúde, nos hospitais. A tal da doença que acontece, ela vem da falta de prevenção, da falta de investimento na prevenção. Custa muito mais barato do que depois que já aconteceu. Deputado professor Rinaldo comemora a ampliação das verbas destinadas à saúde pública. Vi ontem uma manchete, né, dizendo que o ministro Henrique Mandetta vai dobrar os recursos para que seja investido no terceiro turno dos postos de saúde. E é justamente sobre esse tema, Bueno, que é presidente do Sindicato da Saúde aqui
do nosso Estado, é sobre esse tema que eu gostaria de falar. Nós sabemos que saúde no nosso país tem sido motivos de discussões, de manchetes aqui no nosso Estado e também em todo o território nacional, das calamidades que a gente vê, da falta, muitas das vezes, de respeito para com o dinheiro público, a tristeza que paira nos olhos, na mente e na alma de tantos brasileiros que no momento de maior vulnerabilidade que a pessoa vive é no momento da dor. E você pode contribuir com seus impostos e no momento de dor você não ter condições mínimas de ser atendidos, isso é motivo de nos deixarmos realmente indignados. Porque a qualquer momento, qualquer um de nós podemos passar por isso. Quando eu vi ontem essa reportagem dizendo que o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, vai dobrar esse recurso, eu espero, deputado Marçal, que Campo Grande, que na verdade acaba recebendo pessoas de todos os municípios do nosso estado e às vezes de outros estados. Eu lembro que quando estava no HU, tinha pacientes de Rondônia, de Mato Grosso, até porque o sistema é universalizado. A pessoa pode morar até em outro país, se ele estiver no território nacional, o Sistema Único de Saúde permite a ele o mesmo atendimento, pelo menos no papel. Então, eu gostaria muito que realmente esses recursos sejam dobrados, que a gente não venha ver os nossos irmãos sul-mato-grossenses, muitas das vezes, entrando em contato conosco. Isso me entristece, quando alguém me manda uma mensagem ou me liga desesperado pedindo uma oportunidade para internar a sua mãe, para internar o seu pai. Fiquei muito feliz com essa atitude do ministro Mandetta, né? E isso vai desafogar, né, os postos de saúde. A gente tem acompanhado a situação aí, porque não adianta, deputado, nós, o executivo, ficar colocando a culpa nos profissionais de saúde. Porque você vai hoje aí nos postos, você vê a situação que se encontra, né, precária. E os agentes da saúde ali, os profissionais da saúde, estão ali dedicando a vida, trabalhando, procurando fazer o melhor. Sabemos que tem situações também que tem aqueles que não fazem como deveriam fazer, né? Mas eu fiquei muito feliz, porque no encontro que nós tivemos aqui dos doentes renais, né, crônicos, eu conversei com o Mandetta, né? O ministro Mandetta, e ele estava conversando comigo sobre isso aí. E agora nós, lendo essa mensagem, olha, traz uma alegria muito grande no coração. Então eu espero que essa situação seja resolvida, que o Mandetta realmente venha fazer a diferença. Estamos agora com um novo secretário de saúde, que é o José Mauro, um ortopedista. A gente torce muito para que nós possamos ter uma saúde de qualidade, mas, acima de tudo, que o servidor bueno seja respeitado. Nós não podemos admitir, você não é obrigado a dar nada para ninguém, mas você tem uma obrigação, como ser humano, de atender as pessoas de forma humanizada. E, lamentavelmente, vários servidores aqui, alguns, inclusive, no estresse tão alto, acabou chegando ao suicídio. Outros agredidos do ponto de vista moral, extrapolando os limites da razão humana, aqueles que, às vezes, não recebendo um salário digno, não tendo as condições mínimas de trabalho, extrapolando os limites da razão humana, acaba sendo agredido fisicamente, como aconteceu com aquele técnico de enfermagem, que não é novidade para ninguém, porque um vídeo que foi apresentado aí nas mídias sociais, e a gente lamenta profundamente. E nós não podemos permitir com que isso aconteça. Portanto, senhor presidente, eu quero finalizar torcendo muito para que o ministro Mandetta realmente traga os recursos necessários e que possamos investir na saúde, mas, acima de tudo, dando as condições mínimas para que os nossos servidores trabalhem de forma digna, mas que haja prevenção. Deputado Cabo Almi critica a aprovação da proposta da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.
foi aprovado da Comissão de Constituição e Justiça, né, da Câmara Federal, a proposta 006, emenda constitucional, da reforma da Previdência. E, como sempre, deputado Rinaldo, eu fico observando a facilidade que tem a política brasileira, em especial a Câmara Federal, o Senado, as Assembleias, as câmaras municipais, de encontrar constitucionalidade para as matérias do governo. É impressionante isso, né? Impressionante. Quando foi para afastar a presidente Dilma, matéria constitucional encaminha, vai para o Senado, o Supremo Tribunal Federal acompanha, e tem-se a maioria, e vai para a plenária, e vota e caça. Desse jeito. Aí entra o Temer, Santo Temer, né? Santo Temer. Duas vezes tentaram afastar o presidente Temer e não conseguiram, que é matéria inconstitucional. Como que é fácil, né? Fazer política no Brasil. É da base, vale tudo, passa tudo, é tudo constitucional. É contra, é oposição, não presta nada, não vale nada. Impressionante. Impressionante. Quer dizer, o relator, o deputado Barbosinha, do PSL, o Marcelo Freitas, do PSL, você imagina que o Marcelo Freitas vai dar um parecer contrário, inconstitucional, para tramitar a reforma da Previdência? Imagina! Aí aqui nessa casa, hoje eu tive a surpresa, né? Que o projeto da minha autoria para assustar o decreto do governador foi reprovado por 5-0. 5-0. O deputado Catam pediu vista, devolveu, e o deputado Barbosinha já tinha antecipado o voto, que é a matéria inconstitucional, e o decreto do governador não teve, né, impedimento dessa casa. Quer dizer, não houve um debate dos 24 deputados dessa casa sobre o projeto da minha autoria para suspender o decreto. Inconstitucional. Agora, eu pergunto a Vossas Excelências, aonde que ficam as vozes das ruas? Aonde que fica o clamor? Né? Onde que fica a insatisfação? Onde que fica o desemprego criado por esse decreto? Então, assim, me preocupa essa forma de tramitação das matérias nas casas legislativas. É muito difícil você encontrar, deputado Marçal Filho, alguém da base que possa se contrapor a uma matéria do Poder Executivo. É muito difícil. PDV, constitucional. Imoral, né? Imoral, constitucional, PDV, constitucional. Vai desempregar, vai forçar o servidor que vinha numa rotina de trabalho, numa carga horária de trabalho, por conta da mudança, né? Coloca o PDV para que ele tenha uma janela, uma porta para pedir demissão. E é legal isso, impressionante. Deputado Barbosinha analisa as ações do programa Avançar Cidades Mobilidade Urbana. Para a cerimônia de formalização dos contratos de repasse no âmbito do programa Avançar Cidades Mobilidade Urbana, com os municípios de Sonora, Paraíso das Águas e Ponta Porã, que já assinou esses convênios, e da seleção das propostas apresentadas pelos municípios de Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bonito, Ivinhema, Maracaju e Naviraí. É um total de investimentos que contemplam esses municípios com mais de 80 milhões. 10 projetos do Mato Grosso do Sul foram selecionados no âmbito desse programa e que irá
fomentar ou realizar obras de pavimentação, drenagem e sinalização viária, e em algumas cidades essa verba também vai custear a elaboração de projetos executivos, implantação de calçadas, iluminação pública, ciclovia e construção de ponte de concreto armado. Nós aproveitamos essa oportunidade também, deputado professor Rinaldo, para postular para a cidade de Dourados, já projeto encaminhado e em análise, e vamos auxiliar o município e vamos fazer esse diálogo com o governo federal, com o governo do estado, para que 30 milhões destinados à obra de pavimentação asfáltica e drenagem, 20% desses recursos, 6 milhões, pode ser destinados a recapeamento e que são fundamentais hoje para a cidade de Dourados. Dourados vive uma grave crise política e vive uma crise de gestão. Nós precisamos de melhorar a questão da pavimentação asfáltica. A cidade está tomada por buracos. A via pública, as vias públicas de Dourados, o pavimento praticamente todo comprometido, e esses 30 milhões eles serão fundamentais para pavimentar novos bairros e 6 milhões desses recursos para promover a recuperação de pavimento asfáltico. É importante mencionar que dos municípios selecionados aqui, Ponta Porã receberá 12.811.000, Paraíso das Águas quase 5,5 milhões, Sonora 5.263.000, lembrando que Paraíso e Sonora já assinaram os convênios, então são recursos que modificam a vida daquelas comunidades, porque 5 milhões em uma cidade pequena, ela gera um impacto positivo muito grande. Aral Moreira 5.477.000, Antônio João 4.665.000, Naviraí 15.749.000, Aquidauana 16.192.000, Maracaju mais de 7 milhões, Iviema mais de 5.600.000 e Bonito 1.843.000. E aqui é muito importante fazer um destaque da atuação aqui da ministra Tereza Cristina, que trouxe ao nosso estado o ministro Gustavo Canuto, que é vizinho aqui do Mato Grosso do Sul, é paranaense, é da cidade de Paranavaí, e evidente que esse intercâmbio, esse diálogo entre os ministros são muito importantes, e aqui destacar o apoio do governador Reinaldo Azambuja, das secretarias, no apoio aos municípios no encaminhamento desses projetos. Nós vivemos hoje um momento muito difícil da vida nacional, uma crise econômica sem precedente, os municípios quase que na sua totalidade completamente quebrados, sem capacidade de investimentos, e esses recursos provenientes do Fundo de Garantia serão fundamentais para poder melhorar as condições de vida desta comunidade. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, aproveite e siga as nossas mídias sociais.